Quando olhei nos olhos de uma mulher e conheci o profundo, nunca mais tive medo de ir a fundo. Essa é uma constatação que eu e mais homens temos ao construirmos relacionamentos profundos com mulheres, onde a masculinidade consegue ver seus sentimentos e questões sem ter medo do julgamento. Por conta disso, o novo episódio do O Tanto Quanto Másculo é para falar sobre o que acontece quando conhecemos mulheres que nos apresentam um profundo, a mudança da masculinidade e o que nos tornamos depois disso. Mas antes de falar mais sobre o assunto, eu queria me apresentar. Eu sou Gustavo Frutuoso. Esse é mais um episódio do Um Tanto Quanto Másculo, meu projeto que visa falar de masculinidade saudável a partir de dados, consumo, narrativas e experiência pessoal, proporcionando um ambiente confortável e que rechaça discursos de ódio. Eu acabei tendo a ideia de gravar esse episódio muito depois de ter visto uma publicação que era um carrossel do perfil Kohan_Dói, onde ele acabou construindo um carrossel que fazia uma comunicação muito legal, onde dizia e destacava que era bizarro perceber que homens esperavam ter uma namorada para conseguir ter alguém com quem conversar sobre suas emoções. Além disso, ele acaba destacando que é somente ali dentro desse relacionamento que o homem percebe que ele não sabe lidar com as suas questões de vida que levaram ele até ali. E que era bizarro pensar que o homem só vai para a terapia quando a mulher manda ele ir. Esse post acaba sendo muito completo, porque além desses pontos em questão, ele acaba abordando muito também outras situações, como por exemplo a taxa de suicídio masculino, que é muito alta, questões dos homens serem sozinhos, ou que se fosse por eles, o modo de cuidar da mente era ir para lugares mais estranhos, assim. Além de uma breve crítica a criadores de conteúdo masculinos que falam muito sobre testosterona alta, enquanto estão mal de cabeça. E embora o conteúdo do Kohan_Dory seja muito completo e que levaria a fazer mais episódios sobre cada assunto em si, eu gostaria muito de abordar nesse específico toda a relação que existe entre homens e mulheres dentro desse relacionamento, dentro dessa construção de relacionamento e que leva a gente conseguir ter contato com o que é profundo a partir do momento que a gente olha nos olhos de uma mulher e tem uma conexão genuína com elas. Só que primeiramente, para a gente conversar sobre essa situação, a gente primeiro tem que entender de modo claro como que foi a nossa construção enquanto meninos na situação de amizade. Porque a nossa construção enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto masculinidade, enquanto homem, sempre foi muito pautado em esconder suas emoções e não demonstrar sentimentos e reprimir toda essa situação que você está sentindo, seja tristeza, raiva ou até mesmo felicidade, você acaba trazendo para dentro de si isso, não mostrando que você tá sentindo essas emoções. E o único ponto diferente que pode você fazer com que você se expresse é muito mais um lado da agressividade. Então você não pode demonstrar que você é fraco, você não pode demonstrar que você sente, você não pode demonstrar que você ama. A única coisa que você pode demonstrar talvez seja raiva, porque você vai conseguir partir para cima de outra pessoa e se mostrar enquanto homem a partir disso, a partir da força física, e assim você vai conseguir ser validado enquanto homem, você vai conseguir viver normalmente enquanto um homem a partir disso. E até mesmo essa construção de amizades a gente também pode ver num ponto de diferenciar os meninos, os homens que conseguem acessar mulheres dentro desse ponto de amizade logo cedo ou até mesmo de relacionamento em si. Acho que, obviamente, sempre fazendo uma ponderação em questões de, por exemplo, maturidade, essas coisas, o jeito da conversa em si. Mas eu acho que a gente consegue diferenciar muito bem os homens que conseguiram ter amizades com mulheres, relacionamentos com as mulheres, com os que só conseguiram ter um relacionamento heterossexual. E existem pontos mega relevantes e que são positivos pro homem quando ele consegue construir uma relação muito de amizade com mulheres. Acho que o principal ponto é que você consegue conversar com mulheres, você consegue se identificar a partir disso com mulheres e entra num ponto também que você vai conseguir tratar a mulher como se ela fosse uma pessoa normal. Porque existe muito essa diferenciação e é nítido enquanto sociedade que muitas vezes os homens não conseguem conversar com mulheres, não conseguem conviver com mulheres porque simplesmente eles travam e eles não tiveram nenhum tipo de contato prévio com uma mulher num ponto em tipo, somos duas pessoas, existimos dentro da sociedade e que eu posso ter uma construção de amizade além de um ponto de interesse amoroso a partir disso. Então, o homem é muito mais focado na mulher, né? Nesse ponto de querer atrair ela, de querer conquistar ela, mas a partir do momento que entra no relacionamento, ele só trava, ele não consegue, tipo, como se fosse um jogo e ele só passou da fase um e aí chega a fase 2 e fica, tá,
tá? O que eu tenho que fazer? Porque vai muito nessa construção de que ele nunca conseguiu acessar uma mulher de forma genuína, de olhar nos olhos dela e conversar sobre coisas e desenvolver uma conversa a partir disso. Porque ele só tava focado em querer parecer macho, e parecer macho é só tipo, eu fiquei com tal pessoa, eu fiquei com X pessoas e coisas parecidas. E aí, quando a gente olha pra homens que conseguiram criar amizades com mulheres sem ter qualquer tipo de cunho sexual, fica muito nítido como eles conseguem se diferenciar na hora da conversa, na hora da troca em si. Porque eles conseguem conversar com mulheres, eles conseguem enxergar mulheres, eles conseguem ver o que as mulheres pensam, e isso acaba criando toda uma casca, uma trajetória para que ele consiga se relacionar de forma diferente com mulheres futuras que vão entrar na vida dele, seja de amizade ou até mesmo amorosa. Porque sim, a partir do momento que você conversa com mulheres, você conhece mulheres, fica muito mais fácil conversar com outras mulheres que você não conhece, simplesmente porque você já tem esse trato. Não importa, qualquer coach de relacionamento, especialmente os coaches masculinistas que falam que você não tem que conversar com mulheres, que mulheres pensam de tal jeito ou outra maneira, eles muito provavelmente nunca conversaram com uma mulher sem ter, tipo, o mínimo cunho sexual. E eles nunca se relacionaram com mulheres de amizade, de troca, para conseguir entender o que elas gostam, o que elas querem e que elas demandam outras coisas. E a partir do momento em que você conversa com mulheres, você vai conseguir se diferenciar, que você vai conseguir construir uma conversa legal, uma conversa diferente com aquela mulher e assim, talvez chamar a atenção dela. E não deixe que coaches masculinos, coaches e amorosos que falam que homens têm que ser de certa maneira, te criam uma ambientação e uma noção de que não é para você conversar com mulheres, é para você descobrir mulheres. E entrando nesse ponto de profundidade, quando a gente conhece profundidade, acho que tem um aspecto relevante, que é que mulheres já estão muito mais acostumadas a fazerem isso com suas amigas, com suas mães, com as suas familiares, enfim, com outras mulheres dentro desse ambiente muito mais confortável que elas acabam criando. Então, a partir do momento em que o homem consegue entrar dentro desse ambiente, ver algo profundo, ver algo confortável, ele acaba conseguindo se abrir perante ela, porque existe um vínculo ali de amor que é extremamente fortalecido e que acaba sendo um ambiente todo propício para que ele consiga falar sobre suas emoções, sobre o que ele pensa, sobre o que ele sente e as suas questões. Esse ambiente ele acaba não encontrando com o amigo de longa data, com um amigo recente, com um colega de trabalho, ele simplesmente não consegue encontrar, porque ambientes masculinos sempre foram feitos para ser muito mais bélico em comparação com os ambientes femininos. Fazendo um roteiro para criar esse episódio assim, me veio muito na cabeça um ponto em que, de memória afetiva assim, que aconteceu logo nesse ano, no comecinho do ano assim, porque tava reunido junto com meu grupo de amigas, com a Manu, com a Tiffany, com a Natália, um beijo pra elas. E aí a gente tava falando besteira, a gente tava falando bobagem assim, normal. E aí do nada a gente virou e acabou indo conversar sobre coisas muito mais profundas assim. E aí isso virou um ponto de falar o que cada um aprendeu com o outro assim. E aquilo foi um momento muito mágico e genuíno e profundo assim, que acho que vale a pena trazer pro episódio, porque acaba mostrando a diferenciação. Tipo, você pode falar besteira, você pode falar bobagem, mas quando você entra num ambiente que tem mulheres, que é algo muito mais confortável, as conversas também acabam entrando nesse espaço que é possível conversar sobre o que é profundo, sobre o que é genuíno, sobre o que é sentimental e construir um ambiente extremamente confortável e amoroso. E fazendo uma comparação para vir trazer esse exemplo também, me veio muito na cabeça que as minhas amizades masculinas nunca foi possível fazer esse tipo de ambiente. Tipo, eu virar e falar, caramba, eu aprendi isso com você. Obrigado por ser meu amigo. Eu aprendi isso, aquilo outro. Não, isso nunca existiu. E olha que eu tenho amigos que conseguem ter conversas profundas, conseguem entender seus sentimentos, mas a gente simplesmente nunca parou e falou, caramba, e aí? Tipo, isso nunca acabou acontecendo dentro do grupo de amigos homens, e sim aconteceu com meu grupo de amigos muito mais próximo, que é muito mais de mulheres, assim, e acaba tendo essa constatação para vir trazer esse exemplo aqui. E aí, quando a gente para analisar um tópico muito mais amoroso, toda nessa construção dos homens que eles não tiveram amizades femininas no começo da vida deles, eles foram incentivados a não terem amizades femininas durante toda a sua trajetória e focar muito mais em ter amigos homens e desenvolver essa masculinidade que é padrão, que é violenta, que você não pode se expor, você não pode aparecer ter afeto, e o seu modo de amizade masculina é muito mais diferente dentro da zoeira e de alguns pontos agressivos dentro disso. A partir do momento em que ele encontra uma mulher, ele começa um relacionamento, ele vê que é muito mais diferente, que ele pode e que existe uma necessidade de que ele fale, que ele se expresse, que ele mostre coisas que são relevantes dentro do relacionamento dele. E aí, a partir disso, os homens começam a entender seus relacionamentos, seus sentimentos, suas emoções e as questões que também surgem
E para trazer como exemplo para essa questão em si, eu gostaria muito de destacar músicas, porque eu acho que acaba sendo um tópico muito perfeito para mostrar como homens destacam as relações profundas que têm, as coisas que mudam na sua cabeça a partir do momento em que eles estão amando, em que eles começam um relacionamento. E aí a primeira música que eu queria destacar é a música Assume From, do James Blake, onde em uma parte do som ele fala, abre aspas, eu vou assumir a forma, vou deixar o éter. Eu vou assumir a forma. Eu vou estar fora da minha cabeça dessa vez. Eu serei palpável por ela. Eu estarei acessível. Eu não poderia dizer a você onde minha cabeça vai, mas vagueia até que eu esteja alto. Fecha aspas. E em outro trecho da música ele ainda destaca, abre aspas, onde eu não estou todo aqui e não há karma. Quando você me toca, eu me pergunto. Eu sempre me pergunto o que você poderia querer comigo. Eu vou assumir a forma, vou deixar o éter, eu vou cair e estar abaixo dela, eu vou ser palpável, vou ser alcançável, porque eu já posso ver que isso é o mais profundo, fecha aspas. E eu acabei escolhendo essa música justamente porque acaba mostrando e evidenciando como homens apaixonados e que conseguem construir uma conexão, uma relação muito forte, profunda com mulheres, acabam sendo tocados e conseguem verbalizar coisas que eles estão sentindo e que eles desejam cada vez mais sentir, que é esse profundo, que é ser tocado por uma mulher. Tipo, existe um ponto de conexão, de ter um toque físico, mas eu acho que esse ponto que é destacado na música, esse toque é muito mais da alma, que esse cara consegue ver a profunda, ele consegue sair da própria cabeça dele, falar o que ele tá pensando, falar o que ele tá sentindo pra ela, porque ela é especial e ela faz com que ele possa desejar sentir isso, possa desejar querer fazer isso. Só que é importante destacar também que além desse despertar que acabou acontecendo na relação com mulheres, elas também podem identificar que você precisa, mais do que falar enquanto homem, você precisa conversar e buscar um profissional, que é fazer terapia. Onde eu queria trazer a música Father Time, do álbum Mr. Morale and the Big Steppers, do Kendrick Lamar. E sobre sua companheira, a Whitney Alford, que ela fala dentro dos primeiros versos que o Kendrick precisava de terapia e que ele deveria falar com alguém. Ainda dentro da música, o Kendrick destaca que ele não precisa de terapia, mas acaba indo e a partir dali consegue revisitar seu passado, sua relação familiar e com outros homens. E aí eu acabei separando algumas partes da canção para vir destacar assim. A primeira é assim, abre aspas. Eu tenho problemas paternos. Isso é problema meu. Procuro declarações de amor, raramente simpatizando com os meus problemas. Uma criança que cresceu acostumada, levantando rápido quando arranhava meu joelho. Porque se eu chorasse por causa disso, ele diria que era para eu parar de ser fraco. Fecha aspas. E aí ele continua depois. Abre aspas. Problemas paternos. Escondi minhas emoções. Nunca me expressei. Homens nunca deveriam demonstrar os sentimentos. Ser sensível nunca me ajudou. Fecha aspas. E ainda ele termina com isso aqui, abre aspas. Preciso de ajuda para lidar com o jeito que fui criado. Qual a diferença quando seu coração é feito de pedra e sua mente é feita de ouro? E sua língua parece uma espada, mas isso enfraqueceu sua alma. Minha galera cresceu sem pai. Cresceram compensando de outros jeitos. Aprenderam porra nenhuma sobre ser um homem e fantasiaram isso sendo gangsters. Fecha aspas. E eu acabei escolhendo a música Father Time, trazer o Kendrick Lamar e o álbum Mr. Morale and the Big Steppers, muito por conta que ele acaba me tocando muito profundo, porque ele é um dos meus álbuns favoritos da vida, assim, porque acaba sendo um álbum totalmente direcionado ao Kendrick, revisitando seu passado a partir do momento que ele cuidou da sua saúde mental, cuidou da sua cabeça. E ele consegue ser muito profundo com a construção enquanto homem que ele tem. E que ele consegue enxergar nos outros homens, nas outras pessoas com que ele se relacionou, que foram impactadas. E nesse ponto do Father Time, especialmente com o pai dele. E com as questões que giravam em torno do pai dele, que o fizeram ser assim. E que também moldaram a maneira que o Kendrick se construiu enquanto homem. E que acaba sendo positivo, mostrando o efeito que foi ter escutado a sua mulher falando que você precisava conversar com alguém, que você precisava ir na terapia. E o quanto isso te ajudou. Só que vamos parar um pouquinho de falar sobre música e entrar num ponto que é muito relevante e importante a partir disso. Porque eu acho que mesmo a mulher estando aberta, mesmo o homem conseguindo encontrar alguém que ele possa conversar, muitas vezes os homens perdem a mão disso e acabam explorando das mulheres essa carga emocional delas, como se elas fossem as responsáveis por regular as emoções dos homens, sendo uma terapeuta 24 horas por dia, 365 dias por ano.
toda essa exploração acaba caindo sobre as mulheres uma responsabilidade de cuidar dos homens emocionalmente, acabou sendo criado um termo, que é o man-keeping, uma junção de man, homens, e keeping, como se fosse manutenção, e que gera que mulheres sejam responsáveis pelos homens dentro desse papel emocional, como se fosse a responsabilidade delas regular o cara para que assim seja possível garantir a continuação do relacionamento. E aí isso acaba gerando muita coisa negativa para a mulher. Isso acaba gerando sobrecarga e desencadeando problemas psicológicos nas mulheres, fugindo totalmente do que é uma troca saudável e que pode causar o adoecimento, sensação de insuficiência e perda de identidade das mulheres. E nós, enquanto homens e que conseguem conversar com mulheres, nós precisamos ficar atentos aos sinais. Que nós, enquanto homens, também precisamos se esforçar para ser uma escuta ativa para ela e para equilibrar essa troca e essa escuta dentro dos seus sentimentos, dentro das suas sensações, dentro das suas questões. Mas, além disso, conseguir ter a capacidade, entrando em todo um contexto social e socioeconômico, num ponto de conseguir buscar ajuda de profissionais para que ela não seja a única responsável por te escutar, por ver os seus problemas, e que você consiga se cuidar e se tratar e resolver as suas coisas por si próprio. E também, dentro, além dos profissionais, também conseguir conversar fora de casa, conseguir ter amizades com outros homens e criar todo um ambiente extremamente positivo, saudável com outros homens para que seja possível também conversar sobre seus problemas com os seus amigos. E existe outro lado que eu gostaria de destacar também, num ponto de relacionamento, aí voltando para os relacionamentos. Depois de todo esse adendo, que era muito importante falar sobre o man-keeping, de que existe um ideal dentro dos relacionamentos e que você tá namorando com uma pessoa que ela não tá 100% pronta para estar dentro de um relacionamento, mas ela acaba estando. E aí acaba criando muito ideal, especialmente nas mulheres, que elas estão preparando um homem para a próxima que vai vir. E aí eu acho que um exemplo muito relevante dentro desse caso é o da música Maria, da Dua Lipa. Que inclusive eu acabei no show dela ano passado aqui em São Paulo. E assim, foi um showzaço. Showzaço incrível, ela é muito boa artista. Mas falando sobre a música em si, tem um trecho que eu gostaria de destacar que faz sentido e que acho que completa toda essa minha pontuação sobre construir um homem para a próxima que vai vir. Abre aspas. Maria, eu já tive um amor, mas o dele é o mais profundo. Ele disse que nunca irá embora. Está falando sério. Eu devo isso a você. Ele era frio e agora é o mais doce. Porque ele sabe o quanto tem a perder. Eu devo isso a você. Fecha aspas. Ela ainda continua em outro ponto. Abre aspas. Maria, eu sei que você partiu, mas eu te sinto. Quando estamos sozinhos, mesmo quando eu estou aqui, nos braços dele, eu sei que você está em algum lugar do seu coração. Fecha aspas. E ainda para finalizar tem esse ponto aqui. Abre aspas. O afeto mais profundo sempre surge por um motivo. Também sou melhor por causa daqueles que perdi. Agora ele é tudo que eu sempre quis. Eu quero agradecer a você por tudo que fez. Nunca pensei que eu poderia me sentir assim. Grata por todo o amor que você deu. Um brinde aos amores que fazem você mudar. Fecha aspas. Essa é a última música que eu queria trazer para dentro do episódio para conseguir citar exemplos que sejam fáceis de captar da maneira em que a gente acaba sendo construído dentro dos relacionamentos, sejam homens, mulheres, mas acho que focando especialmente nos homens, assim. Você vê num ponto que é, tipo, a transformação desse homem em ser alguém muito mais doce, muito mais profunda e quanto isso é benéfico para a próxima mulher que ele acabou se relacionando. Então, evidenciando que relacionamentos heterossexuais entrando toda nessa norma que acabam entrando na profundidade, acabam ansiando, buscando essa profundidade dentro do seu cônjuge. E eu verdadeiramente espero que esse episódio sirva para mudar um pouquinho do ideal para você que está me ouvindo e que gosta de conversar sobre relacionamentos, sobre masculinidade, sobre essas questões que pareiam o mundo assim. E que evidencie como mulheres e o feminino também podem nos ajudar enquanto masculinidade, porque existe muito ideal e vários homens dentro da comunidade da machosfera, Red Pill, enfim, todos esses homens muito mais masculinistas acabam sempre destacando e rechaçando o que é feminino. Um dos pontos que eu queria trazer nesse episódio é destacar que o feminino pode ajudar a nossa masculinidade. Ter um contato com uma mulher vai ajudar a nossa masculinidade. Porque entra num ponto em que você está se tornando muito mais saudável, você está se tornando muito mais doce, profundo e que consegue lidar com si próprio e isso acaba elevando para outras pessoas. E você ter o contato com o feminino não vai te fazer ser menos homem ou qualquer coisa parecida. Tipo, você pode continuar sendo alguém funcional, você deve continuar sendo alguém funcional. Mas acho que entra muito nesse ponto de que homens falam, tipo, não, eu sou macho e eu sei fazer X, Y, Z. Tá, você pode fazer X, Y, Z, mas você também pode ser profundo ao mesmo tempo e ter trocas saudáveis com as pessoas que você deseja ficar e que você deseja estar.
E que a gente não pode fugir dessa responsabilidade de propor isso, de entregar isso, de fazer isso ser o básico. E que a gente parta disso para conseguir promover uma masculinidade muito mais saudável também. E se você chegou até aqui, eu acredito que você tem uma opinião sobre esse episódio. Então deixa um like, um comentário. Se você quiser escrever de uma maneira muito mais detalhada, que eu vou vir trazer no próximo episódio, destacando o meu contato aqui embaixo. Do mais, me siga, se inscreva, minhas redes sociais também estão aqui embaixo. Lá eu acabo fazendo conteúdos muito mais focados no vertical, também conversando sobre masculinidade. Acredito que você vai gostar. Me siga, se inscreva, fique atento, porque toda semana tem um episódio novo. Valeu!